Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais um vídeo. No vídeo anterior, chegamos a falar em pecados mentais, pecados apenas de desejo que o Senhor Jesus mencionou, que quem olhar com olhar impuro para uma mulher já adulterou com ela. E eu quero, neste vídeo, aprender com você a vencer o pecado mental. Como vencer o pecado mental. Pai, nós te damos graças por este momento na sua presença. Estamos aqui para ouvir a sua voz, a sua orientação. É tão importante, Senhor, a tua orientação sobre este assunto, porque muitas pessoas lutam contra esse pecado. Seja o Senhor conosco nesta hora e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muitos crentes vivem agoniados, querendo se livrar de pecados mentais, principalmente pecados na área sexual. Pessoas que não cometem pecado sexual de forma física, mas que estão entregues à pornografia e que muitas vezes também cultivam em suas mentes pecados de imoralidade e outros tipos de pecado. Como nós podemos nos livrar desses pecados mentais? Então receba a palavra do Senhor. Nós nos livramos dos pecados mentais, primeiro, temendo a Deus. Segundo, obedecendo aos seus mandamentos. Não se precipite, espere a explicação. Como é que nós vamos obter temor a Deus? Quando você sabe como Deus age com você a respeito dos seus pecados, quando você aprende na palavra de Deus, ou de um mestre evangélico, conhecedor da verdade, que explica para você como Deus age com os nossos pecados, você aprende a temer a Deus. Quando você sabe o que espera você por causa dos seus pecados, você teme a Deus. O Senhor Jesus pagou o salário do pecado por nós na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte. Todo crente sabe disso. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E morte é destruição. Morte não é disciplina. Morte é destruição. Porém, hoje, quando nós pecamos, já que Jesus levou a morte por nós, Deus agora nos disciplina. A morte foi cobrada dos nossos pecados sobre Jesus, mas agora, quando nós pecamos, vem disciplina, vem correção. Agora, querido irmão, não pense que a correção do Senhor é leve. Paulo diz que nós devemos levar em consideração a severidade de Deus. Não é leve. Veja o que aconteceu com os israelitas no deserto. Faraó tipificou Satanás. Os soldados de Faraó tipificavam os demônios. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, que tipificou o batismo nas águas,
segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 3. Quando isso sucedeu, Faraó ficou do outro lado do Mar Vermelho, os soldados de Faraó morreram no Mar Vermelho, tipificando aquilo que ocorre hoje em dia, que depois de nosso batismo nas águas, o maligno não pode mais nos tocar. Ele pode vir nos tentar, pode vir colocar casca de banana para a gente escorregar, mas ele não pode. Mas então, quem foi que disciplinou o povo de Deus no deserto? Foi o diabo? Não, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor. E veja o tratamento daqueles que insistiram no pecado. Vamos ver o tratamento dos que insistiram? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2, nos versículos 14 e 15. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. 2 anos eles passaram lá no Monte Horebe e agora mais 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Poxa, mas Deus então não agiu igual o maligno? Não. Deus fez isso com eles antes que eles apostatassem e os levou para ele. Porque pior que a morte física é a morte espiritual. É ir para o inferno. É perder a presença de Deus na sua vida. Então, os que insistiram no pecado morreram no deserto. O próprio Deus os matou. Deus os levou para o deserto para os disciplinar, para que eles mudassem de mentalidade, tirassem a mentalidade de escravo que ganharam durante 400 anos no Egito e trocassem por uma nova mentalidade de livres. E então eles saíram do Egito. O livro que descreve isso, o livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída da escravidão, saída das trevas. A palavra Egito não significa mundo, a palavra Egito significa trevas. Agora, é aplicada ao Egito porque o Egito tipifica o mundo. Então, saíram das trevas, da escravidão, da carência, da limitação para a vida abundante em Canaã. E tinham que atravessar por um deserto. Era necessário atravessar o deserto para ganhar uma nova mentalidade. O Senhor Jesus Cristo, a primeira mensagem do Senhor Jesus foi: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Muda de mentalidade. Arrependei-vos significa muda de mentalidade. Deixa a mentalidade mundana e ganha a mentalidade de Deus expressa na Bíblia, e tu darás um passo do império das trevas para dentro do reino de Deus, que é reino de bênção, reino de abundância. Então, Deus nos disciplina hoje, nós que já somos de Deus, que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, Deus nos disciplina hoje para aproveitamento. Porém, quando insistimos em nossos pecados, a despeito da disciplina do Senhor, insistimos nos nossos pecados, então Deus nos chama para o lado dele antes que venhamos a apostatar da fé.
Segundo o capítulo 12 da carta aos Hebreus, somos disciplinados, primeiro, versículo 10 diz, para aproveitamento a fim de sermos participantes de sua santidade, da santidade de Deus. Somos disciplinados para aproveitamento a fim de sermos separados para Deus, passando a ter parte com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você passa a ter parte com Deus se você for separado para Ele. Separado do pecado, do mundo e do egoísmo. Porque só assim você poderá servir a Deus. E segundo, diz lá o capítulo 12 da carta aos Hebreus, diz, porque a disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Que fruto de justiça é esse que a disciplina do Senhor produz em nós? Vida em retidão de procedimentos. Andar em justiça. E isso traz como contrapartida as bênçãos de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ninguém verá o Senhor. De modo que somos disciplinados, primeiramente para sermos aproveitados na obra de Deus com eficiência, ganhando vidas, fazendo discípulos produtivos e constituindo nações espirituais para o Senhor. E isso só é possível com vida santificada, isto é, com vida separada do pecado, do mundo e do egoísmo, separada de si mesmo. Se você pretende servir a Deus, envolvido no pecado, vivendo mundanamente, vivendo para você mesmo, em vez de viver inteiramente para Deus, você será improdutivo. Você não produzirá fruto de justiça. Não conseguirá ganhar vidas e, se ganhar, perdê-las-á. E assim não andará embaixo das bênçãos de Deus. Como é que você consegue santificar-se? Ouvindo, estudando e meditando de dia e de noite, meditando de dia e de noite na palavra de Deus. E levando vida de oração incessante, como nos diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Deus nos disciplina, então, para as finalidades que Hebreus 12 descreve e que nós acabamos de verificar. Porém, quando nós não damos ouvidos à disciplina do Senhor, Ele simplesmente nos mata e nos leva para junto dele antes de cumprido todo o tempo na terra que Ele tinha estabelecido para nós. Foi por esse motivo que muitos israelitas morreram no deserto, e é por esse motivo que muitos crentes ainda hoje morrem no deserto da vida. Então nós dissemos que nós nos livramos dos pecados mentais por meio de temer a Deus e por meio de obedecer os seus mandamentos. Vimos que devemos temer a Deus porque a disciplina do Senhor não é mansa e pode ensejar morte. Você me disse agora com respeito aos mandamentos, que é outro item, mandamento de Deus. Mas os mandamentos de Deus não foram abolidos?
Veja o que diz Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, está falando aqui do povo judeu e dos gentios, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é que foi abolido? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que é isto, irmão? Abolir a lei dos mandamentos. Os mandamentos do Senhor são: faz isso, faz aquele outro, ou então não faz isso, não faz aquilo. São mandamentos. E agora, isso foi abolido por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu a chave para cumprirmos os seus mandamentos sem a necessidade de vivermos nos esforçando para cumpri-los. Sem essa necessidade. O que você vê no judaísmo? Os israelitas se esforçando para cumprir a vontade de Deus. E quantos deles a cumpriram? Nenhum. A Bíblia diz que nenhum. Nenhum cumpriu. O único que cumpriu todos os mandamentos foi o Senhor Jesus. E agora, conosco, então estamos isentos de cumpri-los? Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar? Não, mas só que nós cumprimos agora devido à chave que o Senhor Jesus nos deu. A chave. Então, o Espírito Santo nos entregou a fórmula da obediência em vários textos, mas eu vou ler 2 importantes textos para você. Primeiro, Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Repito, quem ama o próximo tem cumprido a lei, é a chave. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ao invés de viver focado em você e só pensando nos seus interesses, Deus nos leva a nos focarmos em Deus e no próximo. E quando nós amamos a Deus e ao próximo, então não pecamos contra Deus e não pecamos contra o próximo, porque se você ama o próximo, você não adultera com a mulher dele. Se você ama o próximo, você não rouba, não mata, não faz maldade, não o ofende. Se você ama a Deus e se você ama as pessoas, então você não peca contra elas. Agora vamos para o segundo texto. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 a 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. Ali no versículo 22 falou em mandamentos. Agora só fala em um mandamento. É que este mandamento único, aquele é dúplice.
ele tem dois aspectos. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Que você tenha fé em Jesus. Que você creia que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Que você creia que agora que você o recebe como Salvador e Senhor e se batiza nas águas, você é um salvo de Deus. Que você creia que ele é o seu provedor, o seu protetor, o seu orientador. Que ele agora deu tudo dele para você. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Ele diz, no Evangelho de João, capítulo 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, se entregando pelos outros. É por isso, irmão, que em 1 João, aqui, capítulo 3, versículo 16, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É amar como Jesus amou, de nos sacrificarmos ao máximo pelos irmãos. Amar os irmãos ao ponto de nos sacrificarmos por eles. Versículo 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, que crê no Senhor Jesus Cristo e que ama a Deus e aos outros como Jesus nos ama, esse que guarda os mandamentos do Senhor permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu. Quando você crê em Jesus, você pratica a palavra. Você pratica. Vamos fazer aqui uma analogia, um exemplo. Vamos fazer. Digamos que você é um funcionário e está ali na sua escrivaninha. O seu patrão lhe incumbiu de fazer um determinado serviço. Aí você percebe que algo você precisa aprender para completar o serviço. Você chega com seu colega e diz: fulano, o patrão me pediu isso, eu não sei isso aqui, você sabe? Aí o seu colega diz: olha, fulano, faz assim, assim, assado. Aí você ouve a orientação, mas você processa aquilo na sua mente, aí você diz: não, isso não dá certo. Aí o que você faz? Você vai praticar aquilo? Não, você não obedece. Por que você não vai obedecer? Porque você não creu, não acreditou, não teve fé na palavra do seu colega. Aí você chama um outro colega: fulano, eu pedi uma orientação assim para o fulano, mas eu não estou certo de que realmente a orientação dele é boa para eu completar o meu serviço. O que é que você me diz aqui? Aí o seu novo colega vem e diz para você: olha, faz desse jeito assim. De fato, como ele te orientou, não ia dar certo. Mas desse jeito assim, assado, aí vai dar certo. Aí você processa aquilo na sua mente e diz: você tem toda a razão. Eu vou fazer como você falou. Ou seja, você obedeceu o segundo porque você creu no segundo. E não obedeceu o primeiro porque não creu no primeiro. A gente obedece quando crê. Quando você crê em Jesus, você obedece a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez gente. A diferença do cristão para o judeu é que o judeu procura obedecer à lei na base do seu esforço. E a Bíblia nos diz que isso é inteiramente impossível ao homem, porque, na verdade, Deus estabeleceu isso para os judeus porque eles eram orgulhosos, eles mesmos queriam merecer as bênçãos,
Deus disse, tudo bem, então está aqui o meu padrão, cumpra o meu padrão e eu darei salvação, darei bênçãos para vocês. E nenhum deles cumpriu. E agora conosco não, nós não precisamos nos esforçar, o Senhor Jesus nos deu a chave, Ele disse ama, simplesmente ama, e Ele mesmo derramou, diz o capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo também 5, que quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo que nos é outorgado derrama o amor de Deus dentro de nós para que nós amemos com o amor de Deus. Então, para nós se torna natural amar as pessoas e amar a Deus com o amor de Deus, sem esforço. E quanto à fé? Romanos capítulo 12, versículo 3, diz também que Deus já deu um pouco de fé para cada um de nós. Agora nós precisamos desenvolvê-la. E eu quero chamar a sua atenção para o resultado do amor a Deus e ao próximo. Salmo 91, versículos 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque se apegou com amor. Amor a Deus. Pô-lo-ei a salvo. Livramento de todo o mal. Porque conhece o meu nome. Conhece como eu ajo com aquele que me ama. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Livrá-lo-ei da sua angústia e lhe darei vitória sobre os inimigos e sobre aquela angústia. Saciá-lo-ei com longevidade, com longos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Esse é resultado do amor. Vejamos ainda o resultado do amor. Lucas, Evangelho de Lucas, palavras do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, no versículo 35, só na parte A do versículo. Lucas 35A diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Seremos tratados como filhos daquele que criou os céus e a terra e que é o Senhor de todas as circunstâncias, o Altíssimo. Isso é resultado do amor. E então, quando nós temos essa chave, sabendo que o amor produz isso, nós procuramos amar ao invés de atingir nossos irmãos. Veja o resultado da fé na palavra de Deus. Vimos o resultado do amor. Veja o resultado da fé. Marcos, capítulo 9, versículo 23. O Senhor Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Irmãos, tudo é possível a Deus. Mas o Senhor Jesus diz: se você tem fé na palavra de Deus, tudo o que você crer, você conseguirá. Você terá. Então o Senhor mostra que nós podemos ter o domínio sobre as nossas circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz, em Gênesis 1, 26, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Precisamos crer nisso. Se cremos, então alcançamos. Então vamos retornar. Como vencer o pecado mental? Primeiro, temendo a Deus
por meio de conhecer sua disciplina. Então não brinque com Deus, porque isso pode acabar em morte. E segundo, obedecendo aos seus mandamentos de crer em Jesus e de amar a Deus e ao próximo acima de tudo mais. Amado irmão e irmã, empenhem-se nisto, e o pecado mental irá embora, e a vitória será sua para sempre. Fique com Deus e com esta abençoadora palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.